ações novas conforme a vontade dos participantes. Nós estamos com interação com diversas escolas municipais, estaduais e particulares da cidade, levando o trabalho aos alunos e fazendo essa interação que nos deixa muito felizes com os estudantes, né, com os poetas profissionais, com os poetas mirins. E houve uma solicitação da minha amiga Graça Drummond de fazer uma homenagem ao Tiago de Mello com os seus alunos do Logos. E nós teremos agora essa homenagem com os alunos do Logos, sob a coordenação da professora Marise Fagundes. E depois nós comporemos a mesa para o debate central do salão, que é a poética do olhar. Então, a apresentação com os estudantes do Logos. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de bom. Fica decretado, a partir deste instante, que haverá girassóis em todas as janelas, e os girassóis terão direito a abrir-se dentro das sombras, que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais cuidar do homem. Que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem, assim como o menino confia em outro menino. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem sentará à mesa
estabelecido durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, onde o lobo e o cordeiro passarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. O decreto irrevogável fica estabelecido no reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre, desfraldada na alma do povo. Fica decretado que o maior dom sempre foi e sempre será não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá à planta o milagre da vida. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Declara-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas praças com imensa begônia na lapela. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Fica decretado que o dinheiro nunca mais poderá colocar o sol das manhãs azuis. Expulso do grande baú negro, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chega. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. E cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é
depois dessa belíssima apresentação e homenagem que os alunos do Colégio Logos fizeram ao poeta Tiago de Mello e aos 15 anos do Psicopoético, eu quero aqui agradecer à amiga Graça Andrade, né? E também agradecer ao trabalho da professora Marise com os alunos, a Marise Fagundes. E suado, cansado e emocionado, vamos aqui chamar os colegas, todos três que comporão a mesa, que são homenageados, né, dessa 15ª versão do Psicopoético. Chamar aqui inicialmente a nossa amiga, né, que por 15 anos vem participando ativamente com a gente do Psicopoético, participando e ajudando a fazer com que ele construa essa sua história de vida e de poesia dentro de Montes Claros, dentro de Minas Gerais e dentro do Brasil. A Ivone Silveira, eu gostaria de chamá-la para compor a mesa. A Ivone é natural de Montes Claros, residiu por muito tempo em Francisco Sá e retornou à sua terra natal, onde reside, e é poeta, escritora, professora de literatura portuguesa e teoria literária. Ela é licenciada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da FUM, atual em Montes, autora dos livros Brejo das Almas, em parceria com seu companheiro Olinto Silveira, e Montes Claros, Ontem e Hoje, do Tropeiro ao Caminhoneiro, em parceria com Zezé Colares. Pertence à Academia Municipalista de Letras, em Minas Gerais, e é atual presidente da Academia Montes Clarense de Letras. Nossa amiga Ivone Silveira. O outro colega também vem atuando com a gente há muito tempo, desde o 2º Salão Nacional de Poesia e Psicopoético. Também tem uma participação superativa e vem ampliando seus horizontes, não só no campo da poesia, também como no campo da crítica, né, e da teoria literária. É o Anelito de Oliveira, natural de Bocaiúva, a quem eu peço uma salva de palmas. O Anelito de Oliveira, natural de Bocaiúva, morou em Engenheiro Navarro, morou aqui em Montes Claros e hoje vive em Belo Horizonte. É o editor do Suplemento Literário de Minas Gerais, editor da revista Orobó, e vem, através do seu selo da Orobó Edições, possibilitando várias publicações de autores jovens e também de outros ensaios da poesia contemporânea. O Anelito lançou o seu livro Lama no ano passado, inclusive na programação do Psicopoético, em vários eventos literários do país. Livro que recebeu uma acolhida muito positiva de toda a crítica nacional, da crítica especializada, e é um companheiro do primeiro momento, desde o 2º ano do Psicopoético. Outra pessoa que está compondo com a gente essa programação, todos já sabem, está aí na cidade desde anteontem, e vem abrilhantando essa 15ª versão do salão, realmente uma data comemorativa. Inclusive uma pessoa que no primeiro momento do Psicopoético, no momento embrionário, nós estivemos juntos, porque estávamos eu, o Mauro Lúcio e o Renilson Durães, colegas do Grupo de Literatura e Teatro Transa Poética, participando de uma oficina com ele, o Tiago de Mello, na UNB, juntamente com Ernesto Cardenal, companheiro de longas datas do Tiago, poeta, inclusive revolucionário da Revolução Sandinista, foi ministro da Cultura. O Ernesto Cardenal, juntamente com o Tiago de Mello, ministrou essa oficina, da qual nós tiramos a ideia para criarmos o Salão Nacional de Poesia Psicopoética. Tiago nem tem necessidade da gente apresentar, é um nome reconhecido em todo o mundo, com uma vasta obra literária, e a gente está tendo o prazer de recebê-lo nessa programação aqui em Montes Claros, e eu peço a salva de palmas. Tiago, com a gente, por favor. Os três estarão abordando o tema central do salão,
abordando o tema central do salão, a poética do olhar, nós determinamos um tempo mínimo de 15 minutos para cada um usar da palavra, e a partir desses 45 minutos, nós abriremos para as perguntas que vocês terão, né? Conversando tanto com a Ivone, com o Anelito e com o Tiago, cada um tinha um certo estranhamento com a questão do tema, e a partir disso sei que surgirão diversos olhares bem pertinentes e interessantes, porque cada um vai falar da sua experiência pessoal, desde o início, com o susto com a poesia, né? E essa construção que cada um vem fazendo dentro da sua caminhada, quer viver poeticamente. E nós não combinamos, eu vou descobrir aqui agora com qual dos três nós iniciaremos. Conforme o Tiago, eu acho que o Ivone não vai concordar, que a questão de, por ela ser mulher, por merecer respeito, vai ser a voz feminina que vai dar início. Pode ser, Ivone? Conforme o Tiago. Então vamos. Ivone Silveira. Fiz um curso de oratória com o meu confrade e amigo Vanderlino Arruda, e lá eu aprendi que nós não devemos justificar por que não estamos preparados para falar, porque se não estamos, então não devíamos aparecer, né? Então vou seguir o conselho de Vanderlino. Muito rapidamente eu olhei no dicionário. Poética é a arte de fazer versos, é a técnica, o autor de uma poética ensina como produzir uma obra poética. A mais famosa é a de Aristóteles, todos sabem. E o Haroldo colocou o nome desse psil poético de a poética do olhar. Poético, adjetivo, passou a substantivo. Porque poética, a teoria é um substantivo. A poética de Aristóteles, por exemplo. E poético no sentido de que é um relato. É relativo à poesia, é próprio da poesia, que tem poesia, que inspira, digno de ser cantada em verso. Então, a poética do olhar seria isso. De adjetivo passou a substantivo, nós vamos ver o que é a poética do olhar, que inspira, que é digna de ser cantado em verso. Nós sabemos que os olhos, segundo os românticos, são as janelas da alma. E todos sabemos a força do olhar. O olhar, pelo olhar, tem surgido romances famosos. O meu romance mesmo surgiu assim, pelo olhar. Olhei e pronto, apaixonei. Do mesmo modo, ele me olhou e apaixonou. Então, o olhar para todos tem uma força extraordinária, é capaz de atrair pessoas, é capaz de condenar pessoas. Uma criança entende o nosso olhar de admiração, de censura. Os olhos são a janela da alma, realmente. E o olhar, então, tem sido motivo de produções poéticas. Através dos tempos, eles produzem poesia elogiando os olhos da amada. Camões produziu tantos sonetos assim, elogiando o olhar. O que eu entendo é isso, que a poética do olhar é aquela poética, é aquela que inspira produção artística, aquela que inspira amor,
é aquela que inspira tudo nesse mundo. Porque, já pensaram, a nossa vida com olhar é bem diferente da vida daqueles que não podem olhar. É uma coisa lamentável. Então, estou aqui para dizer isso, simplesmente, que para mim a maior força é a do olhar. E a maior inspiração para um poeta são os olhos da pessoa amada. Porque os olhos, sendo escuros, azuis, verdes, são sempre belos e falam para o outro, expressam para o outro os seus sentimentos. Inspira poesia, evidentemente. Eu gostaria de registrar aqui, chegou hoje de São Paulo, também homenageada a Alice Massa, nossa companheira Alice Massa, vai estar na programação amanhã com a gente. Eu gostaria, inclusive, de pedir uma salva de palmas para Alice Massa, nossa companheira, que vem participando há 8 anos consecutivos, chegou hoje de São Paulo. Então nós vamos ouvir agora o Adelito de Oliveira, falando sobre o tema, depois passaremos a Tiago de Mello, e vocês fiquem à vontade, por favor, para fazerem perguntas, tá? Rodrigo, o Tiago está propondo que você acenda as luzes, para a gente olhar nos olhos dos companheiros. A poética do olhar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Haroldo por esta homenagem a mim. Gostaria também de externar a minha enorme satisfação de estar aqui ao lado de Dona Ivone, que foi minha professora aqui na FAFIL, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E, enfim, devo ter sido um aluno muito insubordinado, reconheço, mas era sempre essa mesma insubordinação, como respeito pelo outro, sem nunca deixar de reconhecer a importância fundamental que o outro tem para a definição da nossa própria existência, para dar sentido à nossa própria existência. Então, muitas vezes, principalmente quando mais novo, a gente acaba tendo um certo espírito insubordinado mesmo. Mas gostaria também de falar da minha enorme satisfação de estar aqui ao lado de Tiago de Mello, porque eu, a exemplo de vocês, também tenho uma grande admiração por Tiago, e li e ainda leio as coisas de Tiago. Considero Tiago uma legenda dentro da nossa história brasileira, sobretudo dessa segunda metade do século, e um poeta na acepção forte da palavra. Mas, acima de tudo, gostaria mesmo de agradecer a Haroldo por esta homenagem, porque eu já estive aqui, como ele disse, em outras vezes, desde 88, e gostaria de dizer aqui, enfim, que diante de Haroldo eu realmente não tenho palavras para expressar a minha gratidão
Haroldo é uma das pessoas mais importantes na minha vida, uma pessoa, né, por quem é o irmão que, se fosse biologicamente, não seria talvez até tanto, eu não teria talvez tanta afinidade, tanta tudo isso, né, que eu tenho, né, um enorme prazer realmente de poder guardar comigo a respeito desse amigo especialíssimo que é Haroldo. E falo isso tudo naturalmente porque para mim é muito embaraçoso estar aqui hoje, porque nunca tive muito nunca vi assim, né, de uma forma natural essa questão da homenagem. E sei que a homenagem de Haroldo é uma homenagem crítica, né? É um presente, né, assim, meio de grego, ou digamos, um presente de negro, que seria até mais apropriado, mas esse presente que nós realmente precisamos dele, né, que é esse convite para o enfrentamento de questões, né, que são, né, questões fundamentais, né, na nossa vida, a nossa vida afetiva e efetiva, né? Enfim, tanto questões que nos tocam tanto interiormente quanto exteriormente na nossa vida cotidiana, e que o psicopoético, como poucos eventos no Brasil, e talvez, né, como o evento que mais heróico, na verdade, assim, tem sabido colocar ao longo desses 15 anos. Aí, quando eu recebi, né, essa coisa aí da homenagem, a informação e tudo, eu pensei assim em muitas coisas que eu poderia falar e tudo, e toda vez que eu pensei exatamente assim, em não falar com um certo distanciamento crítico, que afinal de contas assim, caracteriza a minha trajetória nesses 13 anos, né? Sempre esse esforço, né, de racionalidade, essa coisa toda, e eu então assim, né, queria falar qualquer coisa aqui hoje, menos algo que fosse super racional, que fosse a minha certeza, que aliás eu nunca quis ter, a respeito da poesia. Então, eu queria dar aqui um depoimento muito mais pessoal até, né? E ressaltar, né, o quanto a poesia, para mim, sempre foi e continua sendo o encontro do desconhecido, ou o encontro com o desconhecido. E, enfim, né, eu nunca busquei a poesia, né, como algo, né, como um espaço de certeza, né, mas sim como um espaço da dúvida. E creio mesmo, né, que o meu trajeto poético, né, poderia ser dividido assim, antes e depois da poesia, né? Porque o encontro com a poesia realmente foi algo decisivo, inclusive para a constituição da minha personalidade. Então, fazer poesia para mim, né, nunca foi algo assim ligado a vaidades, né? Embora, né, as pessoas que nos veem, né, de fora, muitas vezes
generalizam, né, e dizem, é vaidoso também, todo mundo é vaidoso, então parece que todo mundo que escreve quer publicar apenas e quer a fama, né, quer isso tudo, e daí mesmo resulta uma grande mediocridade do meio literário, né, da vida literária, não é? Enfim, tudo isso que nós sabemos aí, essas articulações, né, que o meio literário tem com determinados setores, né, assim, da sociedade, que tornam a literatura um exercício inconsequente, né? Então, eu sempre quis evitar e continuo querendo evitar tudo isso. Então, evitar sempre o previsível, né? Daí que, por exemplo, né, participando esse tempo todo da vida cultural, da vida literária, e escrevendo frequentemente esse tempo todo, né, incansavelmente, eu nunca me preocupei tanto, né, com essa coisa de publicar o meu próprio trabalho, né? Isso nunca se apresentou a mim, né, como uma questão assim, né, enfim, de uma forma neurótica, né, como se apresenta a muitos, né, essa necessidade de todo dia estar publicando um livro, porque eu penso que o exercício da poesia realmente transcende a escrita da poesia. Exercer a poesia é realmente exercer um modo de viver dentro da dignidade, exercer uma existência realmente digna, né? Coerente com o seu próprio interior, né? com a sua visão mesmo das coisas, né? Então, para mim sempre foi por aí, essa questão para mim a poesia sempre foi um meio de encontrar a verdade da existência, não é? Enfim, né? Encontrar uma verdade, não é? E não, claro, a verdade absoluta, né? Mas uma verdade plausível, não é? Que seja coesa com a minha condição humana, com a minha condição étnica, não é? Com a minha condição, enfim, de indivíduo em meio a outros indivíduos, né? Então, nunca me pareceu e não me parece que o poeta, não é, seja esse sujeito acima da realidade, né, como Platão viu e a tradição platônica, né, continua vendo, não é, o poeta como esse a 3 graus da realidade. A mim me agrada muito mais a ideia, né, do poeta num corpo a corpo, constante com a realidade, um poeta que se interessa por história, por geografia, por política, pelos outros saberes, né, que não se deixa bitolar pela poesia, que não se deixa cegar pela poesia. Não é isso? E aí é que eu chegaria ao ponto inicial, que eu até gostaria de ter colocado assim, eu até pensei nas muitas coisas, de chegar aqui e apenas colocar essa questão. O poeta é o cego, né? O poeta é Tiresias, em Homero, é o oráculo, né? É aquele que, sendo cego, aqui do ponto de vista, né, orgânico, né, é o que mais enxerga dentro da comunidade. O poeta é Camões, né? O poeta é Glauco Matoso, enfim, o poeta é esse que realmente, por ser cego, acaba enxergando, né, muito mais além de tudo. E a minha busca tem sido essa busca realmente de uma cegueira
forma a não enxergar as futilidades, as mediocridades, e poder enxergar algo realmente fundamental. Obrigado. Agora o Tiago, depois as perguntas. Eu vou pedir a meu irmão Haroldo que me dê 1 minuto e meio fora dos 15 minutos que eu tenho para falar sobre o tema de hoje, para dizer que me comovi muito com a apresentação da coreografia e da fala de minhas companheiras e meus companheiros de Montes Claros. E não vejam que vai nem sombra de literatura no que vou afirmar. O Balé Estágio, famoso balé de São Paulo, respeitado no mundo inteiro, ele levou a cena os Estatutos do Homem, com mais de 56 bailarinos. Eu já ouvi os Estatutos do Homem levado pela Filarmônica de Berlim. Eu contei para a Yara e para a Ivana ontem à noite que na Índia, quando representei nossa pátria no Encontro Mundial de Poetas, inaugurou-se e mais de 200 pessoas vestidas de branco, sentadas no Parque Verde do Parque Nero, começaram a dizer num idioma que eu não sabia qual era, afinal fiquei sabendo pelo meu companheiro do lado, que era em hindi, e eles estavam dizendo os Estatutos do Homem. Eu, no entanto, essa emoção que eu tive hoje me tocou muito mais profundamente o que eu tenho ainda de azul no fundo do meu peito. A poesia não tem precisão do olhar. Essa é a primeira parte. O que eu sei de melhor, até hoje, eu que vivo no coração da floresta, onde nasci, vivi até o fim de minha adolescência, quando vim para o sul do país estudar, mas sempre voltava, cada fim de ano lá. Mas depois, como diplomata, e depois como exilado, fiquei impossibilitado de voltar aos verdes da minha infância. E, no entanto, eu que vivo há tantos anos lá, desde que voltei do exílio, eu nunca aprendi tanto e tão melhor da beleza das nuvens, da andança das nuvens, da transformação das nuvens. Agora é um dragão e logo uma bailarina, de repente é um pássaro, e de repente é o perfil de minha mãe, Dona Maria. Eu nunca soube tanto o que significava para a mudança do tempo o voo de um pássaro, a cantiga de um pássaro, o estremecer das árvores, da folhagem, o que essas árvores estavam avisando para os homens. Eu nunca aprendi tanto como aprendi com o meu avô, que era cego. Mas o que eu melhor aprendi com ele foi o respeito e a ternura pelo ser humano. Vou agora complementar o que disse meu irmão, que tive a aventura de conviver com intimidade com um dos gênios do século que passou na América Latina, o argentino Jorge Luis Borges, que ficou cego aos 35 anos de idade e viveu quase meio século depois cego.
E é, sem dúvida, mais do que poeta, um criador de uma poética. E Cego escreveu, como Doni escreveu The Lost Paradise, Paraíso Perdido, como todos os outros poetas citados já pelos meus companheiros. Ele escreveu, talvez, um dos mais belos textos de amor para sua amada Maria Kodama, a quem ele conheceu já cego. Era sua aluna do idioma anglo-saxão na Faculdade de Línguas em Buenos Aires. E sabia a beleza de seu corpo, como sabia a beleza toda de sua alma. Ele conheceu o cego, a alma e o semblante da sua pátria. A poesia não tem precisão de olhar. Segunda parte, a poesia se dá de todo o coração, se dá com muita alegria ao olhar que sabe ir ao seu encontro. E em vez de falar, eu vou ler um poema que se chama Vi. O que primeiro vi foram as águas. Com as águas, os capins e as pessoas. Depois foram os ventos e as árvores. A dança e a música deles. Era deles, mas eu olhava. O temporal eu não gostava de olhar. O temporal me dava medo. Precisei crescer para aprender a ver, para cultivar feliz o dom de ver, mesmo que visto dói, de ausente brasa. Vi toda Notre Dame, das suas agulhas crônicas de pedra, dos relevos, longamente a vi de dentro, mas de fora da distância do adro, entardecer, seu contorno calado resumia lições que nunca esqueci. As gárgulas nunca mofaram de mim, assustadiças. Vi os cavalos de Fídias galopando no frontão do Partenon. Tudo o que já fizeste, tudo que já pensaste, um dia o grego já pensou antes de ti. Não me lembro do rosto, só da voz de uma sombra que passava e de um vaso de resina. Vi o mármore do Taj Mahal rebrilhando rosado no luar da noite indiana de Agra. Vi os cavalos de Brandemburgo na porta de Berlim, virados de costas para a vida. Vi as águas poluídas, mas humildes do Reno. Lavei os olhos nos perigos do Sena. Brinquei com os patos azulados, nadando no Neckar de Heidelberg. Só para falar em rios que navegam no meu coração. Vi em Praga os ossinhos arrumados nos cemitérios dos judeus, e no Blatava a lua boiava debaixo das pontes. Vi em Moscou uma senhora alta e delicada limpar com as mãos a poeira do degrau e oferecer flores frescas ao poeta Pushkin, de quem ficou dizendo versos de memória. Vi quando Guiomar Novaes, Compasso de Água, foi recebida de pé pelo auditório da Ópera de Paris, onde foi tocar o concerto número 25 de Schumann. Vi bem de perto o olhar sofridamente lilás
de Ava Gardner, na madrugada do Rio. Vi a multidão cubana cantando para milanês as canções que ele próprio inventara para seu povo. Vi minha mãe valente nadando no rio Amazonas, recolhendo uma por uma as peças de roupa que o banzeiro de um navio derrubara da bacia esmaltada. Vi a luz rosada do imenso Ilimani de neve no entardecer de La Paz. Vi o que é um povo sabendo que vai ter o que sonha. A multidão na Cinelândia clamando pelas eleições diretas. Vi quando a alada Alice Alonso, no Teatro Municipal do Rio, mal a mal distinguindo a sombra de uma sombra quase cega, com rigor e precisão comovedoras, sua memória abrangendo todos os milímetros de espaço e os lugares ocupados fugazes por dezenas de figurantes, dançou gloriosa sua coreografia, flor e fruto da Revolução Cubana. Vi sozinho a tumba de César Vallejo no cemitério de Montmartre. Vi com Jacinto Batista os túmulos de Camões e de Vasco da Gama no Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa. Vi no Uffizi de Florença, quando a Vênus de Botticelli, o salão quase deserto, desceu de sua concha só para me dar um recado que o tempo confirmou. Eu vi, meninos, eu vi. Tinha eu 15 anos, eu vi o Domingos da Guia jogar. Eu vi o Romeu do Fluminense e o Leônidas do Flamengo. Poesia pura. E vi o instante sonoro em que uma rosa se abriu. Vi quando Cândido Portinari, vestido todo de branco, inclusive o colete, pintava o retrato de sua neta Denise. Vi o querido Álvaro Lins, pronunciando alucinado o seu discurso de posse na Academia de Letras, completamente privado de sentidos e de inteligência. Vi e corri para abraçá-la, quando a Aparecida voltou, depois de subir, levada pelo guia, até a cratera altíssima do terrível e belo vulcão chileno de Vila Rica, na cidade de Pucón, todo recoberto de neve. Vi a boca do meu pai fatigada de palavras, inutilmente silenciosa, instantes depois que ele acabou de morrer. Da janela do espaçoso ônibus alemão que atravessava a Praça de Worms, vi a majestosa catedral onde fora assinada a famosa Dieta de Worms, no tempo do meu exílio. Vi as mãos de Estevão Strauss atender o chamado de Odilon Ribeiro Coutinho para salvar a vida do tamarindeiro de Augusto dos Anjos no engenho de Pau d'Arco, todo comido de ruínas e sob cuja fronde o poeta escreveu a paleontologia dos carvalhos. E vi quando os olhos da pálida no hospital de Buenos Aires, já muito próximos de mim, começaram a recuar, com medo do diamante que brilhava nos meus olhos. Então, encerrados 15 minutos de cada um, expositor, nós gostaríamos que nessa interação vocês se manifestassem com perguntas. Pode perguntar sobre o que quiser. Sobre o que quiser, sem dúvida. Eu queria comentar o que o companheiro Emi, né? Acaba de dizer. Como se chama o nome do companheiro?
Ribeiro está lá e também o Edmilson Sivaldi, poeta e ator em música. Eu estou tão de acordo com o que tu acaba de dizer, que no abraço que me deu ontem o companheiro poeta cego, Sivaldi, eu senti no abraço dele uma qualidade de ternura profundamente poética. Tchan, 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 tchan. Antes que recomecem as perguntas, aliás, aquilo não foi pergunta, foi uma colaboração. É o seguinte, eu comecei e tomei um choque. o poeta quis que eu começasse, uma deferência para a mulher. E agora eu estou me situando melhor, não é? A poética do olhar pode ser a inspiração do olhar aos poetas. E como o poeta Tiago de Mello acaba de dizer, o olhar, os olhos veem e então sentem a inspiração de uma produção poética, como os olhos dele viram e ele produziu esse belo poema. Não é isso? Gostaria que vocês não se inibissem, vamos aproveitar e explorar um pouco dessa mesa. Se sintam à vontade, porque inclusive o tema é o tema central do salão, e nós temos aí participantes de todas as partes do país que se fazem presentes. Seria interessante a gente buscar esse diálogo agora. Todo mundo está falando da política, do olhar, né? Da poética do olhar. Mas quando se fala muito do ouvido, eu acho que, é claro, todos dois são belos e tem que ser, né? Tem que ser. Mas eu acho que tem uma poética nesse olhar aí, viu? Olha, veja, quer que eu fale mais? Não. Continue. Sim. A gente se nota, por exemplo, que toda o imaginário humano, né, se resgata muito pelo ouvido, né? Ele está mais no ouvido, no folclore, né? Ele está no folclore, por exemplo, não é isso? Agora, eu tenho minhas objeções contra o folclore também, né? Boa noite. Existe um dizer, né, que quando as pessoas morrem, o cristal do olho apaga, né? Eu acho que a poesia é isso, é o cristal, é o ouro da nossa vida. Porque tem o olho gordo, né? A pessoa tem um olho gordo. Onde está a poética desse olhar? Não, essa pessoa é má. Então, eu acho bonito que as crianças, que os idosos, que nós que nos atrevemos a querer ser poetas, comparado com feras aí tão maravilhadas, tem essa visão tão forte, bonita da vida, né? Como o Haroldo, que é a poesia em si, né? Que faz esse evento a trancos e barrancos, lutando, gritando. Eu acho que o Haroldo é a maior poética que pode ter, porque ele luta, ele vai atrás, né?
Vamos. O que você propõe aí, Elito? Qual é a proposta? O pessoal está muito inibido aí. Por favor. Viva Maris Fagundes, oba! Obrigada. A minha pergunta é um tanto quanto assim, pessoal, de interesse muito até científico. Eu sou uma matemática, né, gosto muito das conexões numéricas, geométricas, adoro os gregos, sou fã de Pitágoras. E eu gostaria de saber como um grande poeta vê a matemática, porque assim, eu sou uma matemática que ama as letras, ama a poesia, ama a dança, eu vivo dançando, e não entendo por que os poetas têm tanto pavor dos números. Será que eu estou ficando louca? Eu vejo tanta poesia nos números, nessas conexões, nessas relações racionais, que como dizia Platão, né? Deus é um geômetra, ele geometrizou o céu e a terra. Então, eu estou louca, eu vejo poesia em tudo, eu consigo ver uma equação, acho tão bonito o Teorema de Pitágoras, e vocês não falam nada dos números. Fala, estamos escutando. Tem alguma coisa? Não existe poesia nos números? Na matemática? Vai mais, viu? Pode ir. Valeu a noite pela delicadíssima e muito cheia de fundura a observação que faz a professora, nossa companheira. Eu divirjo dela apenas quando ela coloca que os poetas se afastam ou divergem ou se distanciam das ciências chamadas exatas. Eu encontro nas matemáticas puras uma essência de puríssima poesia. A astrofísica nos dá, e da segunda metade do século que passou para os dias atuais, cada dia mais as revelações, as descobertas da astrofísica, que é uma ciência que tem que ser exata na base do que é encontrável, ela nos deu talvez um dos mais belos poemas que não foram escritos com palavras. O telescópio Hubble encontrou, há menos de 10 anos, ao penetrar entre duas galáxias de pura treva, ele encontrou a luz fossilizada dos primeiros estilhaços do Big Bang. Esse talvez seja um dos grandes poemas do século. Boa noite. Eu quero perguntar, são 3 perguntas, uma para cada. Primeiro para a Ivone. Eu queria saber dela sobre a poesia. A poesia do fundo do olho na sua vida, como é, Ivone? Para você. Depois eu vou fazer uma pergunta para cada um. Para ela. A poesia do fundo do olho, como você vê? No fundo do olho, como ela vê? Não importa no fundo, na frente, atrás. Mas o que ele pergunta, poesia no fundo do olho? Se é possível? Como eu vejo a poesia no fundo do olho? Nunca pensei nisso, sinceramente. Eu penso assim, que o olhar inspira poesia. E o olhar
Do mesmo modo que o Diálogo de Mello diz, vê e inspira poesia e produz poesia. E o olhar de alguém inspira poesia. Agora, a poesia no fundo do olho, não compreendo, sinceramente. Anelito e o poeta vão falar porque... Não, a pergunta para ele é diferente. O Anelito, na verdade, eu não vou perguntar nada para ele, porque uma pergunta para ele seria uma coisa racional, e eu não vou ser racional com ele. A pergunta é não perguntar. Agora, para o Tiago, eu quero saber se de tudo que ele viu, se é verdade que ele viu na ressonância do som desabrochar de uma rosa. A maneira tão delicada com que a pergunta é feita elimina qualquer sombra de dúvida. Diz o poeta Novalis que quanto mais poético, mais verdadeiro. E quando é inventada, a poesia funda a verdade. Heidegger, o poeta filósofo alemão, chegou a afirmar que a poesia é a fundação do ser pela palavra da boca. Acontece, meu caro companheiro, como é teu nome? Jacó. Companheiro Jacó. Que eu tinha a tua idade, aproximadamente a tua idade, quando estudava numa certa madrugada, onde havia somente uma rosa, num jarro muito fino, muito delicado. Era a madrugada de muito silêncio, num quarto de subúrbio pobre do Rio de Janeiro. Muito silêncio. Eu de repente ouvi, eu concentrado no meu estudo, eu ouvi um ruído mágico, se posso usar esse adjetivo. Havia um rumor, não um ruído, um levíssimo rumor. E esse rumor atraiu a minha atenção, a minha vista, eu me virei e a rosa estava se abrindo. Então, o que tu leste no meu poema, tu podes guardar e confiar que é o relato de uma verdade que eu vivi. Não. Nós temos aqui, agora são 10h15. Eu vou propor, a gente tem mais 15 minutos para algumas perguntas. Agora, se vocês se entusiasmarem, a gente escuta as outras. Mais 15 minutos para vocês fazerem perguntas. Tá, e a consideração do meu amigo Anelito. Eu penso que, ao propor esse tema aqui para discussão, a poética do olhar, o Princípio Poético está dando uma contribuição muito significativa, se considerarmos o momento atual da poesia brasileira, dessa poesia que é chamada como a poesia dos anos 90 e que foi catalogada e vem sendo catalogada aí por várias antologias, né? Sendo a mais famosa a antologia Esses Poetas, organizada por Heloísa Buarque de Holanda e lançada há 2 anos atrás. E é uma poesia muito mais, a meu ver, da ordem do olho do que do olhar. E é assim porque faz uma leitura elementar da poesia de João Cabral de Melo Neto, da poesia de Augusto de Campos,
e indo um pouco mais além da poesia de um norte-americano chamado Wallace Stevens. Eu tenho, volta e meia, questionado essa poesia através de ensaios, em jornais, através de intervenções em congressos, em universidade, essa coisa toda. E porque penso que essa chamada poesia dos anos 90 esteja saindo do horizonte do poético, à medida que fica presa ao que eu chamaria de a ordem do olho, à medida que quer se elaborar de uma forma visualmente interessante, e enfim, isso revela uma limitação muito grande, né, da poesia. E nós temos, né, toda uma versalhada saindo por aí, sendo editada por aí, que não tem vida nenhuma. O que eu disse num congresso em novembro, na Universidade Federal do Espírito Santo, justamente isso. Me parece que um poeta só escreve todos os poemas atualmente. Não há individualidade, não há um olhar próprio. Há apenas o exercício inconsequente de uma forma que de maneira alguma poderia ser associada à forma cabralina ou à forma de Augusto de Campos, e também à forma de Wallace Stevens, também à forma de um outro poeta que teve muita importância nisso, que foi o espanhol Jorge Guillén, que o suplemento de setembro, editado por mim, traz inclusive um poema dele, justamente para que se tenha informação a respeito desse poeta, que não teve ainda uma tradução, enfim, da sua obra completa e também da sua obra poética, sobretudo o que ele reuniu no livro chamado Cântico, e também não teve uma tradução dos seus textos, dos seus ensaios, que são também muito importantes. É um poeta da primeira metade do século XX, espanhol, amigo de Lorca, e um poeta da racionalidade, mas, antes de tudo, um poeta. É preciso entender isso, né? Que quando o poeta trabalha a racionalidade, ele não trabalha essa racionalidade como um sujeito comum, né? Ele trabalha essa racionalidade dentro de um princípio poético, e por ser assim, a racionalidade do poeta nunca abole a vertigem, né? Então foram poetas racionais, por exemplo, né? Um Valéry, e o próprio João Cabral no Brasil é o grande exemplo desse poeta racional, mas que não traz uma racionalidade elementar, mas sim uma racionalidade sombria, um esforço de pensamento como só um poeta poderia fazer, né? Um esforço próprio de um poeta. Daí aquela questão da matemática, a meu ver, a matemática importa sim, não é? E em todo grande poeta nós temos um rigor que é um rigor matemático, mas uma matemática filosoficamente colocada, e não uma matemática comercial, como, aliás, muitos poetas praticam uma matemática comercial. Se a gente pensa, então, na versificação, né, na rigidez do metro, das rimas,
nós temos aí um princípio que é matemático, mas uma matemática que se elabora no ouvido, né? Então, até num bom repentista que sabe contar sílabas, né, que sabe